Tela preta. Som de uma notificação de aplicativo de banco, seguida por um som de erro, transação negada. Silêncio por 2 segundos. Pare. Não role a tela. A notificação que você espera não vai chegar. Não porque Deus não enviou, mas porque foi interceptada. Há um registro de transferência celestial feito em seu nome que foi desviado antes de tocar a sua mão, e eu fui enviado para te entregar o aviso de recebimento. Seu corpo tem sentido isso. A angústia física ao abrir a carteira, o peso no peito ao pensar nas contas, um sono que não descansa porque a sua alma sabe que está sob ataque. Você sente no ar, na sua própria casa, um olhar de cobiça sobre o pouco que você tem e uma estranha hostilidade sobre o muito que está para chegar. É um cansaço que não vem do trabalho, mas da batalha. Suas decisões também sentem. Aquele dinheiro que era certo e sumiu. Aquele trabalho extra que foi cancelado na última hora. A promessa de ajuda que virou pó. Você se esforça, você planeja, você age com sabedoria, mas parece que uma força invisível vem logo atrás de você e desfaz cada avanço, te mantendo sempre na linha de partida, sempre no humilhante recomeço. E a sua casa sente. A paz da sua família é roubada pela tensão financeira. A alegria dos seus filhos é adiada por um agora não dá. A mesa do jantar se torna um lugar de silêncio pesado, porque a provisão que deveria trazer alívio se tornou uma fonte de vergonha e preocupação. As flechas que são lançadas contra você estão, na verdade, atingindo o coração da sua casa. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, vou te provar, através de 5 sinais inconfundíveis, que uma grande transferência financeira já foi decretada por Deus em seu nome e está apenas aguardando a sua reivindicação. Segundo, eu vou te dar o nome exato da entidade espiritual que está retendo essa bênção e te mostrar a assinatura que ela usa para desviar o que é seu. Ela opera na legalidade, e você vai entender hoje a base legal que você, sem saber, entregou a ela. E terceiro, eu vou te entregar a chave de reivindicação, um selo espiritual que destrava essa encomenda celestial e a coloca diretamente nas suas mãos, antes que o prazo de devolução se esgote para sempre. Se você sente o peso disso, por favor, fica até o fim. Não quebre a linha antes. Você já sentiu que essa pressão financeira que não te deixa respirar não é apenas humana, mas sim espiritual. E se essa sequência de portas fechadas e dinheiro que some for um sinal de que existe uma batalha contra o propósito que Deus colocou sobre a sua vida? Enquanto muitos tentam explicar isso como crise, azar ou falta de planejamento, poucos percebem que a inveja espiritual não ataca apenas pelo que você tem, mas pelo que Deus está construindo sobre você. Mas e se o verdadeiro motivo desse bloqueio financeiro estiver justamente naquilo que você ainda não conseguiu enxergar sobre a sua própria unção? Agora pense comigo, e se tudo o que você atravessou até aqui, a imagem daquele envelope dourado que você sonha mas nunca abre, a sensação da água da provisão escorrendo por entre os dedos, for a resposta para aquela pergunta que há anos você carrega sem conseguir explicar? Por que o dinheiro que Deus me prometeu nunca chega de fato na minha mão? Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este livro digital chamado Os 7 Motivos Espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Esse livro não é apenas uma leitura, é uma chave de entendimento espiritual, uma ferramenta feita para quem deseja enxergar além das aparências, parar de se culpar pelo desvio da sua provisão e compreender por que a inveja espiritual se levanta com tanta força contra aqueles que carregam uma marca de Deus. Vários escolhidos aqui do canal já sentiram o chamado do escudo espiritual, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, esse conteúdo pode não ficar disponível por muito tempo. Ele revela motivos espirituais que muita gente prefere ignorar, porque expõe o que existe por trás dos sonhos de quase recebimento, do dinheiro que chega e some, e da hostilidade que se levanta contra você sem motivo aparente. Não espere a próxima conta de luz vencer
para buscar o que você já sente que precisa entender. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que o desvio espiritual da sua provisão não conseguiu parar o que Deus começou em você. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva: Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual a sua dívida silenciosa de propósito se aprofunda contra a sua vida. Existe uma cobertura que Deus estende sobre os seus escolhidos. Uma sombra, como a sombra de grandes asas, onde as flechas da inveja não podem alcançar. Muitos conhecem essa promessa, mas poucos sabem como habitar debaixo dela, e por isso vivem expostos, tomando o impacto direto de ataques que não deveriam nem os atingir. Se essa palavra te tocou de alguma forma, se você reconheceu o campo de batalha em que suas finanças se transformaram, faça uma coisa agora. Não é para mim, é para o mundo espiritual ver. Escreva aqui nos comentários: Minha provisão tem dono, declare a posse. E sobre exatamente isso, sobre o envelope dourado que flutua fora de alcance, sobre a torneira de ouro que jorra num balde rachado, sobre a assinatura divina que está sendo falsificada, há um selo de 3 minutos que cabe exatamente dentro da próxima vez que você for abrir o aplicativo do seu banco com o coração apertado e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E além do nosso guia digital escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar. É isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, eu entendo. Por isso esse escudo já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre a sua casa financeira. Eu ainda não te disse a coisa mais importante, a mais pesada, a mais perigosa. Eu não te disse o nome da entidade que assina os documentos de devolução da sua bênção. E sem o nome, você não tem autoridade sobre ela. Sem o nome, sua oração não tem endereço. Agora, para que o mundo espiritual ouça o que está acontecendo nesta linha, eu preciso que você faça uma coisa. Se possível, feche os olhos por 1 segundo. Se não puder, apenas desvie o olhar da tela e se concentre na minha voz. Respire fundo. Eu não vou te pedir para orar. Eu vou te pedir para ouvir. Eu vou te descrever 5 cenas, 5 sinais. Eles são a prova de que a sua encomenda celestial está retida e sob ataque. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 dessas 5 cenas, você e eu vamos saber, sem sombra de dúvida, porque Deus te parou nesta mensagem hoje e não em outra. Apenas escute. O primeiro sinal são os sonhos de quase recebimento. Você tem sonhado, com uma frequência que te assusta, que está encontrando dinheiro, assinando um contrato valioso ou segurando um envelope pesado e dourado. Você sente o peso, vê os números. Seu coração dispara com o alívio. Mas no exato segundo em que a sua mão vai tocar no dinheiro, no momento em que a bênção se tornaria real, você acorda. E o alívio do sonho vira o luto da realidade, uma sensação de perda por algo que você nem chegou a ter. O segundo sinal é a síndrome do Pix que não cai. Nos últimos meses, mais de uma vez, um dinheiro que era certo e prometido foi cancelado na última hora. Uma dívida que te pagariam, um trabalho extra confirmado, uma ajuda prometida por alguém de confiança. A palavra foi dada, você contou com aquele valor, fez planos. E então, do nada, a mensagem chega. Houve um imprevisto. Não vai dar mais. Vamos ter que adiar. A sensação não é de decepção, mas de sabotagem, como se uma mão invisível desviasse o fluxo no último segundo.
O terceiro sinal são os ataques de inveja preventivos. Preste muita atenção. Você tem percebido olhares de desprezo e hostilidade vindo de pessoas que antes não se importavam com a sua vida. Isso acontece especialmente quando você compartilha um pingo de esperança, uma pequena possibilidade de melhora financeira. Lembra daquela tarde, perto do fim do expediente, quando você comentou sobre um bônus ou uma pequena chance e um colega de trabalho te lançou um olhar gelado, cheio de uma inveja que não fazia sentido? Aquilo não foi contra o que você tem. Foi contra o que eles sentem que você está prestes a receber, e sobre aquele olhar de desprezo que você recebeu numa tarde de quinta-feira, na mesa do trabalho, que você reconheceu agora. Existe uma cobertura específica para isso no livro digital que está te esperando no primeiro comentário fixado. Não ignore este sinal. O quarto sinal é uma angústia física ao lidar com dinheiro. Isso é íntimo. Toda vez que você vai abrir o aplicativo do banco, seu coração dispara antes mesmo de ver o saldo. Suas mãos ficam frias, um peso real se instala no seu peito. Pagar uma conta, mesmo que você tenha o dinheiro, te causa um esgotamento, um cansaço na alma. Você não está apenas gerenciando finanças. Você está entrando fisicamente num campo de batalha, e seu corpo sente a opressão dos ataques que sua mente ainda não entendeu. O quinto e último sinal são as palavras proféticas cruzadas que aumentam a sua dor. Você está no carro e uma pregação no rádio fala de provisão. Você abre uma rede social e o primeiro vídeo é um corte sobre honra financeira. Um estranho na rua te diz uma palavra de bênção. É uma avalanche de confirmações celestiais que, em vez de te trazer paz, só aumentam sua frustração, porque o céu inteiro parece gritar: está chegando, enquanto a sua realidade material grita: não chegou nada. E essa distância te faz sentir zombado, não amado. Agora pega um segundo, respira. Quantos desses 5 bateram? 3? 4? Todos os 5? Se pelo menos 3 dessas cenas descreveram a sua vida recente, então não existe mais dúvida. Esta mensagem não é um vídeo aleatório. É uma intimação do mundo espiritual. Você não está aqui por acaso. Você foi trazido até aqui para receber a sua chave de reivindicação. Você foi trazido para entender que a promessa de Deus em Salmos 91, de que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, é uma promessa de cobertura. Mas uma cobertura precisa ser ativada. Um herdeiro precisa assinar o recebimento da herança. Uma encomenda precisa ser reivindicada pelo seu dono. Do contrário, por lei, ela volta ao remetente. Se você tem certeza de que esta mensagem é para a sua casa, se você sentiu o peso desses sinais, reforce a sua posição no mundo espiritual agora mesmo. Escreva aqui nos comentários, com a autoridade de quem é dono: eu não abro mão da minha encomenda. Declare que o prazo de devolução está cancelado. Antes de eu te mostrar o instrumento de cobertura que vai blindar a provisão que Deus decretou para a sua casa, preciso te dar o nome do que você carrega. Porque o escudo só faz sentido depois que você souber o nome do alvo que está pintado nas suas costas. E há uma palavra em hebraico que define exatamente esse estado de ter uma encomenda divina retida na alfândega espiritual. Uma palavra que recontextualiza tudo o que eu acabei de te descrever nos últimos minutos. Existe uma palavra no hebraico original que muda tudo o que você pensou que sabia. A forma como os 5 sinais que eu te descrevi se levantaram na sua vida, um após o outro, prova que a sua hora chegou. E agora é preciso agir. O selo dessa hora que você está atravessando foi visto. Não se trata de começar uma nova oração. Trata-se de terminar uma batalha antiga. Porque entre ser escolhido e ser coberto, existe um intervalo. Um intervalo que o invejoso conhece melhor do que você. E ele age nesse espaço para que a provisão nunca chegue, não porque a unção foi revogada, porque chegou a próxima vez que o aplicativo do banco será aberto com o coração apertado, e o que não tinha, um selo de recebimento, agora precisa ser forjado. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com escolhidos que estavam exatamente onde você está agora.
sentindo a opressão física de um campo de batalha ao abrir o aplicativo do banco, com as mãos frias e o coração pesado. Eu vi o sonho do envelope dourado flutuando fora de alcance virar o peso real desse mesmo envelope na mão. Eu vi o balde de madeira rachado, onde a provisão sempre vazava, virar uma cisterna selada que transborda e rega a casa inteira. Eu vi a assinatura falsificada da devolução sendo queimada e substituída pela assinatura de posse do herdeiro no tribunal celestial. E não porque faltou fé ou oração, porque o invejoso entrou pela brecha da não reivindicação, sem ninguém perceber. Quando eu uso essa palavra invejoso, eu não estou usando metáfora. Estou nomeando o ladrão de colheitas que se especializa em interceptar a encomenda, reter a transferência e desviar a provisão antes que ela chegue na sua conta. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. Você trabalha até a exaustão, ora com a alma, mas o seu dinheiro parece ter um ralo invisível. Ele chega e antes que você possa respirar, já foi engolido por dívidas e imprevistos, te deixando sempre na mesma linha de partida humilhante. Você vê pessoas que nem sequer honram a Deus, prosperando inexplicavelmente. Comprando, viajando enquanto você, o escolhido, vive uma vida de vergonha financeira, escondendo suas dificuldades atrás de um sorriso e de um Deus proverá, que soa cada vez mais vazio. E você sente no seu espírito, você sonha, você ouve a promessa de uma grande virada financeira, mas ela nunca se materializa na sua conta bancária. É como ver o navio da sua provisão no horizonte, mas ele nunca, jamais atraca no seu porto. Antes de eu nomear o escudo que sela a sua cisterna contra esse vazamento, leva o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Deixa ele ali. Não precisa clicar ainda. Apenas posicione o dedo. Esse é o seu primeiro ato de reivindicação. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este livro digital, chamado Os 7 Motivos Espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. E ele não é um livro sobre finanças. Ele é um manual de guerra sobre o espírito de inveja que tenta roubar a sua colheita. Ele foi escrito para te ensinar a como parar a humilhação de viver no quase, a entender por que o desvio continua acontecendo e o que muda quando a sua autoridade de herdeiro é finalmente estabelecida. Cada página te mostra um caminho, e esse livro expõe os segredos por trás do envelope dourado flutuando fora de alcance, da torneira de ouro que jorra num balde rachado e da mão sombria que forja a sua assinatura. Não espere o próximo imprevisto que cancela o dinheiro certo para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca no link agora, garante o seu exemplar e descobre por que o desvio espiritual da sua provisão não tem autoridade legal para parar o que Deus decretou sobre você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários. Amém. Que esse seja o seu sinal de fé declarado, porque hoje a sua história de quase pode terminar. E o que talvez você não saiba é que essa cobertura já existe. A arquitetura espiritual para ela já foi desenhada. Está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa é a promessa. Mas a chave para habitar não é apenas crer, é entender. Habitar no esconderijo é uma decisão que sela a sua casa por dentro. Um herdeiro do reino sem aprender essa arquitetura é um órfão na mesa do banquete. O livro digital que está no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura. Ele te mostra como José sobreviveu não apenas à cova e à prisão, mas ao desvio do decreto de sua provisão. E o valor para ter acesso a essa cobertura hoje é simbólico. Menos que o cafezinho com pão na chapa que você toma de manhã, pensando em como vai pagar as contas que vencem à tarde. Menos que a passagem de ônibus que você paga todo dia para ir a um trabalho que não honra o tamanho do propósito que Deus colocou em você. Menos que o lanche que seu filho te pediu no mercado e você teve que dizer, na volta a gente compra, sabendo que não ia ter volta. É um valor que não se compara ao que está em jogo, porque eram escolhas sobre o estômago. E aqui
diante de algo que pode mudar a trajetória financeira da sua casa pelos próximos 12 meses, você vai pensar 2 vezes. Não porque vale menos, porque a dúvida se tornou um hábito. Essa hesitação tem nome. É a voz do ladrão de colheitas disfarçada de prudência financeira, tentando te convencer de que o cadeado é mais seguro que a chave. Mas você sabe a verdade e tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não servir, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro, sem pergunta, sem processo, sem julgamento. Porque o risco não pode estar do seu lado, especialmente quando o que está em jogo é a cobertura da sua casa na próxima vez que o aplicativo do banco for aberto com o coração apertado. Eu faço isso porque sei o que este livro carrega. Não há risco para você na próxima vez que a fatura chegar antes do salário. Vários escolhidos aqui no canal já destravaram essa cobertura. Marcos, 62 anos, engenheiro aposentado, viu sua pequena economia ser devorada por uma sequência de emergências familiares inexplicáveis. Ele me escreveu numa quinta-feira de noite, sentindo-se um fracasso por não conseguir sustentar a paz da sua casa. Leu o livro entre quinta e sexta, e no sábado de manhã me mandou uma mensagem dizendo que, pela primeira vez em anos, abriu o aplicativo do banco e, em vez de angústia, sentiu autoridade. Joana, 54, mãe solo, vivia refém da síndrome do Pix que não cai. Toda promessa de trabalho extra ou ajuda era cancelada no último segundo, como uma sabotagem. Ela se culpava achando que não tinha fé suficiente. Uma terça-feira à tarde, no ônibus voltando do trabalho, ela leu sobre o ladrão de colheitas e entendeu a mecânica do desvio. Naquela mesma semana, uma porta que estava fechada há meses se abriu de forma definitiva. Pedro, 49, pequeno empresário, via negócios promissores desmoronarem sem explicação. Contratos prontos para assinar eram cancelados com desculpas vagas. Ele achava que era o mercado, a crise. Ao ler o livro, ele entendeu que os ataques de inveja preventivos de seus concorrentes não eram apenas negócios, mas uma operação espiritual. 3 dias depois de aplicar o selo de reivindicação, ele fechou o maior contrato da história da sua empresa. Talvez daqui a 3 horas você já tenha uma história assim para contar. Cada hora que você passa com essa angústia no peito, sem esse entendimento, é uma gota a mais que vaza da sua cisterna. Cada semana, sem saber o nome do que é esse quase recebimento, é mais uma assinatura falsa que o ladrão de colheitas coloca no seu nome. Cada mês sem o livro Os 7 Motivos é mais um tijolo que você perde na construção do seu propósito, porque essa dívida silenciosa de propósito continua chegando. E a sua família também não percebe, e os seus filhos também não percebem. E essa dívida silenciosa de propósito continua chegando, com o mesmo sorriso, sentando na mesma cadeira, saindo pela mesma porta. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa. Escolhido, se essa palavra até aqui te serviu de alguma forma, eu te peço para considerar semear de volta neste ministério. O que fazemos aqui é sustentado unicamente pela generosidade de quem é tocado. Cada mensagem como essa que você ouve só chega porque alguém, antes de você, decidiu honrar este altar. Se você sentir no coração, existe um segundo link no comentário fixado para uma doação voluntária de qualquer valor. É a sua forma de garantir que a próxima pessoa que precisa ouvir sobre o ladrão de colheitas encontre essa porta aberta. Te espero lá, novamente. Escolhido. Mas não saia agora. O selamento ainda não terminou, porque até aqui eu te descrevi o ataque. Agora eu preciso te dar a arma. É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio do hebraico antigo e atravessou 3.000 anos para te encontrar exatamente na próxima vez que o aplicativo do banco for aberto com o coração apertado. Sem esse nome, o escudo não se ativa. Fica. O nome da entidade que intercepta a sua encomenda celestial é o ladrão de colheitas. Não é uma força genérica do mal, é um especialista. Ele não tem poder para cancelar o decreto de Deus sobre a sua vida, mas ele é um mestre da burocracia espiritual.
Ele estuda os regulamentos do céu para encontrar brechas na terra. A brecha preferida dele? O destinatário ausente, o herdeiro que não assina o recebimento. Ele opera no silêncio da sua dúvida. Cada vez que você pensa, isso não é para mim, eu não mereço, deve ser só um sonho, você está, sem saber, validando a assinatura falsa que ele colocou no documento de devolução da sua provisão. Ele se alimenta da sua razoabilidade. Ele usa o seu cansaço e a sua lógica para te convencer de que a escassez é o seu estado natural e não um estado de sequestro. O ladrão de colheitas sabe o endereço da sua bênção. Ele sabe o valor exato da transferência que foi liberada. Ele vigia o código de rastreio divino. E o trabalho dele é um só: garantir que a encomenda celestial nunca chegue às suas mãos. Ele cria imprevistos, sussurra a dúvida, inflama a inveja ao seu redor. Tudo para que, no sistema do céu, a sua encomenda conste como tentativa de entrega sem sucesso, até que o prazo legal se esgote e ela retorne ao remetente. A sua batalha financeira não é contra a falta de dinheiro. É contra o desvio dele. Você não está lutando para que Deus te abençoe. Você está lutando para receber o que já foi enviado. E hoje, você não está aprendendo a orar. Você está aprendendo a assinar o seu nome no recibo de recebimento, com a autoridade de quem é o dono legal da encomenda. Sua vida financeira hoje é como um envelope de Sedex divino com aviso de recebimento. O carteiro celestial já tocou a campainha 3 vezes. O ladrão de colheitas, disfarçado de vizinho prestativo, atende a porta e diz: "Pode deixar comigo, eu entrego para ele." Mas ele nunca entrega. Ele esconde a encomenda na casa dele, e no sistema de rastreio de Deus consta como tentativa de entrega sem sucesso. A mensagem de hoje não é para te fazer orar mais. É para te fazer levantar, ir até a porta e assinar o seu nome no recibo, tomando das mãos do ladrão o que já tem seu endereço escrito. A biografia de José do Egito não é sobre um homem bom que sofreu. É o registro de um decreto de provisão que foi atacado por 13 anos. A túnica colorida, o decreto da bênção, atraiu a inveja dos irmãos, os primeiros ladrões de colheita da sua história. Eles não o mataram, mas o venderam. Eles o desviaram do seu destino, o transformaram em mercadoria e o enviaram para o Egito, longe da herança que lhe pertencia. Na casa de Potifar e depois na prisão, a unção de prosperidade de José estava intacta, mas era usada para enriquecer os outros. Ele administrava a casa do seu senhor, que prosperava. Ele administrava a prisão, que se organizava. Ele era um gerente de banco celestial administrando a conta dos outros, enquanto a sua própria conta de destino estava bloqueada, retida pela injustiça de uma acusação falsa. Ele vivia o exato quase que você vive. A capacidade estava lá, mas os frutos eram colhidos por mãos alheias. A virada na vida de José não aconteceu quando ele foi paciente ou bom. Aconteceu quando ele usou seu dom para resolver um problema de provisão em escala nacional. Ao interpretar o sonho do faraó sobre as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, ele não estava apenas adivinhando o futuro, ele estava apresentando um plano de gestão de recursos, uma estratégia de cobertura contra a fome. Ele reivindicou sua posição não como escravo, mas como ministro da economia do Egito, o segundo homem mais poderoso do mundo. Quando a fome chegou, e seus irmãos, os mesmos que o venderam, foram ao Egito buscar comida, eles se curvaram diante dele sem o reconhecer. O homem que eles tentaram apagar do mapa da existência era agora o único que detinha a chave do celeiro que poderia salvá-los. O decreto da provisão que eles tentaram roubar na juventude se cumpriu de uma forma tão grande que agora sustentava nações inteiras, inclusive a deles. A inveja deles não cancelou o decreto, apenas adiou a posse e ampliou a sua escala. E José, o homem que sobreviveu à cova e à calúnia, não guardou essa sabedoria para si. Ele deixou registrada, com uma precisão que atravessou milênios, a mecânica espiritual da inveja e da provisão. O homem que foi vendido por um grupo de ladrões de colheita deixou o mapa exato de como o herdeiro deve se portar para reivindicar sua herança, mesmo quando tudo parece perdido.
E esse mapa, essa estratégia de cobertura, é exatamente o que você está prestes a receber em forma de instrumento. Sua vida, agora mesmo, é a cena do crime. O envelope dourado flutuando fora de alcance, o dinheiro que vaza por entre os dedos, a assinatura sendo forjada, são as provas de que o ladrão de colheitas está ativo na sua casa. Mas a presença dele não anula a sua posição de herdeiro, apenas a desafia. A promessa de cobertura do Salmo 91 é a sua escritura de posse, mas uma escritura precisa ser registrada no cartório espiritual, e é exatamente isso que estamos fazendo aqui. Estamos tirando a sua provisão da mão do intermediário e registrando a posse em seu nome. A verdade mais profunda sobre como fazer isso, no entanto, ainda está por vir, e ela tem o seu nome cravado nela. Deixa eu parar por 1 minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples. Sem poesia, sem metáfora, só os fatos. Primeiro, uma provisão financeira com o seu nome foi decretada, enviada e está retida. Segundo, quem a retém é uma entidade especialista chamada ladrão de colheitas. Terceiro, ele não age na ilegalidade. Ele explora uma brecha legal que você, sem saber, deixou aberta, a falta de reivindicação formal. Quarto, a sua batalha não é para convencer Deus a te abençoar, é para tomar posse do que já te pertence por direito. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Você é o dono legal de uma herança. Você não é um pedinte esperando esmolas na porta do palácio. Você é o filho do rei, com o nome na escritura, que foi enganado a pensar que precisava pedir permissão para entrar na sua própria casa. A sua posição não é de quem pede, mas de quem ordena a desocupação de uma propriedade invadida. Agora o que vem a seguir é a entrega das ferramentas de reivindicação. São 3 identidades que você precisa vestir e um protocolo que você precisa executar. Ouça com atenção, porque esta é a parte prática da sua libertação. A primeira identidade que você precisa vestir é a de herdeiro do reino. Você não é um cidadão comum do céu. Você é da família real. Isso significa que o seu acesso à sala do trono não é baseado em mérito, mas em sangue. A provisão não é um bônus por bom comportamento, é a sua herança de filho. Vestir essa identidade muda a sua forma de orar. Você para de pedir como um servo e começa a reivindicar como um herdeiro. Sua palavra não é um pedido de favor, é uma notificação legal, baseada num testamento que já foi assinado na cruz. Você não está torcendo para ser atendido. Você está executando um direito legal que o ladrão de colheitas não pode contestar. A segunda identidade é a de tesoureiro do propósito. O dinheiro que está vindo não é primariamente para o seu conforto, mas para financiar a missão que Deus colocou na sua alma. Você é o administrador de um projeto divino, e os recursos foram alocados para a execução desse projeto. Isso significa que o ataque às suas finanças é uma tentativa direta de sabotar o seu propósito. Cada centavo que o inimigo desvia não é roubado de você, mas do reino de Deus. Quando você entende isso, a sua luta por provisão deixa de ser egoísta e se torna um ato de guerra espiritual em defesa do chamado de Deus na sua vida. A terceira identidade é a de primícia da colheita. Você é, muito provavelmente, o primeiro da sua linhagem familiar a ser escolhido para quebrar um ciclo de miséria geracional. Você é a ponta de lança, a primeira semente de uma colheita de prosperidade que vai alimentar gerações que virão depois de você. E é exatamente por isso que a resistência contra você é tão desproporcional e feroz. O inimigo não está lutando apenas contra o seu sucesso, ele está lutando para impedir que a sua vitória reescreva a história da sua família. Você não está apenas reivindicando a sua encomenda, está reivindicando o futuro da sua descendência. Se você se reconheceu em uma dessas 3 identidades, se uma delas queimou no seu espírito como uma revelação, eu preciso que você ancore isso no mundo físico. Escreva aqui nos comentários qual delas falou mais alto. Sou herdeiro, sou tesoureiro ou sou primícia. Não faça isso para mim. Faça para que o céu registre a sua autodeclaração de identidade
e para que o ladrão de colheitas ouça que o tempo da sua ignorância acabou. Você sabe quem você é. E se você foi trazido até aqui, mas ainda não faz parte deste exército de escolhidos, se inscreva agora neste canal e ative o sino. A continuidade do que começamos hoje, a próxima chave que eu vou te entregar, depende de você não quebrar essa linha de comunicação espiritual. Agora, eu vou te entregar o instrumento prático que você vai usar assim que este vídeo terminar. Ele se chama o Protocolo de Reivindicação, SELO. É uma ação de 4 passos que você executa em menos de 5 minutos e que serve para notificar o mundo espiritual da sua tomada de posse. Assim que terminarmos, vá para um lugar onde possa ficar sozinho por um momento. Respire fundo e execute estes 4 passos em voz alta. Primeiro, sacrificar a dúvida. Diga em voz alta: eu renuncio a toda mentira que a miséria me contou sobre mim mesmo e sobre Deus. Eu não sou esquecido. Eu não sou indigno. Segundo, endereçar a encomenda. Diga seu nome completo e declare: eu, seu nome completo, sou o destinatário legal da provisão que foi liberada em meu nome. Eu a chamo à existência agora. Terceiro, lacrar as frestas. Identifique as 3 principais rachaduras por onde sua provisão tem vazado. Palavras negativas, amizades tóxicas, hábitos de autossabotagem, e declare: em nome de Jesus, eu fecho essas portas. E quarto, ordenar a entrega. Com autoridade diga: ladrão de colheitas, a sua autorização para reter o que é meu está revogada. Pela autoridade que me foi concedida, eu ordeno que você libere imediatamente a minha encomenda. Ao terminar o 4º passo, fique em silêncio por um instante. Você vai sentir um alívio físico, uma leveza nos ombros e no peito, como se um peso que você carrega há anos tivesse sido finalmente removido. Esse é o seu selo de confirmação. E essa ferramenta que eu acabei de colocar nas suas mãos, o protocolo SELO, ela é uma porta. Mas existe uma diferença entre abrir uma porta e habitar a casa inteira. O que eu te entreguei agora cobre a próxima vez que o aplicativo do banco for aberto com o coração apertado. Uma cobertura. O que está no primeiro comentário fixado cobre os 7 motivos pelos quais o desvio espiritual da sua provisão te escolheu como alvo. Não aleatoriamente, não por acidente, mas porque algo específico em você ativou a bênção sobre a sua casa. Ele mostra os 3 padrões que o inimigo usa para chegar até a sua conta bancária e te dá o ritual completo de cobertura que você executa antes de cada pagamento de conta pelos próximos 12 meses. Você acabou de ser declarado herdeiro do reino. Mas herdeiro do reino sem escudo completo é um órfão na mesa do banquete. Ele tem o direito legal à comida, mas não tem a autoridade para se sentar e comer, esperando que alguém o sirva, enquanto outros tomam o seu lugar. O selo que você recebeu agora é real. O que está no primeiro comentário fixado é o que transforma esse selo numa armadura permanente. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link e está descobrindo o 3º motivo. Não estou te apressando. Estou te dizendo que o link continua lá, exatamente onde você esperava encontrá-lo, esperando pela mesma decisão que você está tomando agora. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que o invejoso vai tentar fazer contra essa ferramenta nas próximas 72 horas. O momento em que você começar a operar no que acabou de receber, e isso vai acontecer nas próximas 72 horas, 3 coisas específicas serão lançadas contra você. Esteja preparado. O ladrão de colheitas não vai entregar a sua encomenda sem lutar, e ele vai usar as armas que ele sabe que funcionam contra os escolhidos. A primeira tática de contra-ataque será: a bomba de dúvida é só coincidência. Logo depois de você aplicar o protocolo, um pequeno sinal da sua vitória vai aparecer. Um dinheiro inesperado, uma ligação que abre uma porta, um alívio súbito na angústia, e imediatamente uma voz na sua mente, disfarçada da sua própria lógica, vai dizer: foi só coincidência. Isso já ia acontecer.
A sua arma contra isso é declarar em voz alta: eu recebo isto como o primeiro fruto da minha reivindicação. Não é coincidência, é consequência. Então, pegue uma moeda ou uma nota de qualquer valor, coloque na sua carteira e não a gaste por 3 dias, como um selo físico da sua primeira vitória. A segunda tática é a crise de distração. Exatamente na hora em que você decidir se trancar para executar o protocolo S, uma crise urgente e barulhenta vai explodir. O telefone vai tocar com uma má notícia, uma briga vai começar em casa do nada, um problema inesperado vai exigir sua atenção imediata. O objetivo é impedir que você sequer comece o ritual de reivindicação. A sua arma é a seguinte: não ignore a crise, mas antes de lidar com ela, pare por 30 segundos, feche os olhos e diga: ladrão de colheitas, eu vejo a sua manobra. Esta distração não tem poder para cancelar o meu decreto. Eu vou resolver isso, e depois eu volto para tomar o que é meu. A terceira tática é o isolamento do que vê demais. Depois da primeira vitória, você vai tentar compartilhar o que aconteceu, o que você descobriu aqui. E as pessoas mais próximas, até as que te amam, vão te olhar com estranheza, com pena ou até com zombaria. Elas vão te dizer para ter cuidado, para não criar falsas esperanças, para ser mais razoável. Isso vai te fazer sentir sozinho, louco, como se você fosse o único no mundo que enxerga essa batalha. A sua arma é a consciência. Saiba que milhares de outros escolhidos estão passando exatamente por isso neste momento, e sua ação é fechar a boca para os céticos e abrir um canal direto com Deus, dizendo: Pai, eles não veem, mas tu vês, e o teu testemunho me basta. E sobre esse isolamento que você reconheceu como real, eu preciso te dizer uma coisa agora. Existem mais 4 táticas além dessas 3. Não consigo abrir todas aqui, não por falta de tempo, por densidade. Cada uma precisa de página própria, com a contra-arma exata, com a declaração verbal específica que neutraliza o ataque no instante em que chega. E enquanto eu não entrego essas 4 táticas aqui, o ladrão de colheitas as conhece todas. Tudo isso está mapeado dentro de os 7 motivos espirituais, pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja, junto com a sequência exata de cobertura aplicada ao desvio da sua provisão. Você vai precisar disso. Não amanhã. Você vai precisar disso hoje à noite, quando o ladrão de colheitas sussurrar no seu travesseiro que tudo isso foi só uma emoção passageira. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando a luz do dia trouxer de volta as contas, e a voz dele tentar te convencer de que a realidade material é mais forte que a revelação espiritual. E você vai precisar disso na próxima vez que for abrir o aplicativo do banco com o coração apertado. Porque é nesse exato momento de vulnerabilidade que ele dará o bote final para te convencer a desistir. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando. Estou te avisando de que o segundo dia é mais difícil que o primeiro. E o desvio espiritual da sua provisão sabe disso melhor que você. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas 72 horas. Porque o pior obstáculo não é o invejoso, é a voz que você confunde com a sua. O obstáculo mais perigoso que vai se levantar não virá de fora, virá de dentro. É a voz que eu chamo de o medo de parecer mal agradecido. Assim que a provisão começar a fluir, essa voz disfarçada de humildade e consciência social vai te acusar. Ela vai dizer: como você ousa querer mais quando tantos não têm nada? Você deveria ser grato pelo pouco que tem em vez de desejar uma grande quantia. Ela vai usar a sua própria bondade contra você. Essa voz parece razoável, parece até espiritual, mas ela é um veneno. Ela confunde a abundância do reino com a ganância do mundo. Ela te prende a um teto de suficiente, quando Deus te chamou para o transbordante, não para você, mas para que através de você muitos sejam saciados. Você não está sendo ganancioso. Você está se alinhando com a natureza de um Deus que é dono de todo o ouro e de toda a prata. Sua defesa contra essa voz é um refrão de propósito. Toda vez que ela te acusar de querer demais, você vai responder em voz alta:
A minha abundância não é para o meu conforto, mas para a expansão do meu propósito. Eu não sou um reservatório, sou um canal. E um canal precisa transbordar para irrigar a terra seca ao redor. E tem uma última coisa, a que mais me preocupa de todas, que eu vou fazer com você antes desta mensagem fechar. Agora, onde quer que você esteja, eu te peço para parar tudo. Se puder, feche os seus olhos. Se não, apenas desvie o olhar da tela. Leve uma das suas mãos até o seu coração. Sinta a batida. Respire fundo uma vez, bem fundo, como se estivesse puxando o ar de um lugar de paz que você não visitava há muito tempo. E solte devagar, como se estivesse soprando para fora a fumaça de uma batalha que acabou agora. Nós não vamos orar. Nós vamos executar uma sentença do Tribunal do Céu. Eu não sou um juiz, sou apenas o oficial de justiça que foi enviado para ler o decreto de liberação em voz alta, para que o mundo espiritual inteiro ouça, para que o ladrão de colheitas não tenha mais base legal para tocar no que é seu. Apenas ouça e receba. Eu te libero da vergonha que você sente por lutar tanto e ter tão pouco para mostrar. Libero você da voz interna que te acusa de incompetência, de falta de fé, que te compara com os outros e te chama de fracassado no silêncio da madrugada. Eu quebro agora a autoridade dessa voz sobre a sua identidade e declaro que o seu valor não é medido pelo seu saldo bancário, mas pelo sangue que te comprou e pelo propósito que te selou. Eu te libero do medo covarde de parecer mal agradecido diante dos homens. Eu rompo a sua necessidade de diminuir a própria vitória para confortar a mediocridade alheia e quebro a falsa lealdade que te pede para sangrar em silêncio em nome de manter a paz. Sua prosperidade não é uma ofensa aos que têm pouco, é um farol que mostra a eles o caminho para fora da escassez. Eu te libero da versão de você que se acostumou a absorver as flechas da inveja como se fossem sua penitência diária. Libero você do hábito de chegar em casa e descarregar o peso da batalha nos ombros da sua família, contaminando o único lugar que deveria ser seu refúgio. Essa armadura de dor que você aprendeu a vestir, em nome de Jesus, ela cai por terra agora. E com essa autoridade, eu convoco o herdeiro do reino que habita em você, aquele que não pede, mas reivindica, aquele que entra na sala do trono não com uma lista de desejos, mas com a escritura da propriedade na mão. Eu ativo agora a sua filiação, a sua ousadia para chamar o que não existe à existência, a sua autoridade para dar ordens ao mundo espiritual. Eu convoco o tesoureiro do propósito que vive em você, o administrador fiel dos recursos do reino, aquele que sabe que cada centavo roubado não é um prejuízo pessoal, mas uma sabotagem contra a obra de Deus na terra. Eu ativo agora a sua visão estratégica, sua intolerância contra o desperdício espiritual e sua fúria santa para proteger o caixa da sua missão. Eu convoco a primícia da colheita que está selada em você, aquele que foi escolhido para quebrar a história de miséria da sua linhagem, aquele que, como José, se torna o provedor até mesmo daqueles que o venderam e o traíram. Eu ativo agora o seu destino de ser um celeiro para nações, uma fonte que jorra no deserto, um ponto de virada na história da sua família. Agora, com a sua mão ainda no coração, repita em voz alta comigo para que as paredes da sua casa ouçam. Eu recebo a minha liberação. Eu visto a minha identidade. Declare isso como um fato, não como um desejo. É a sua assinatura verbal no decreto que acabamos de ler. O selo está posto. O envelope dourado que flutuava fora de alcance agora tem a marca da sua mão. A assinatura falsificada foi queimada, e a sua assinatura verdadeira em chamas agora brilha no documento de posse. O ladrão de colheitas foi notificado, e a sua base legal para reter a encomenda foi destruída pelo fogo. Mas não diga amém ainda. A assinatura foi reconhecida no céu, mas ela ainda precisa ser testemunhada na terra. Existe um último passo, uma última declaração que transforma este ato espiritual numa realidade física e inegável na sua conta bancária. Nós não terminamos. Fica comigo. Eu cubro agora, com o selo da autoridade que me foi entregue, a sua mesa. Que a tensão da escassez seja substituída pela alegria da partilha.
Que as refeições em família deixem de ser um lembrete do que falta e se tornem uma celebração da abundância que já chegou. Que toda palavra de inveja ou zombaria dita por pessoas próximas sobre a sua mesa perca o seu poder e se torne apenas som vazio, incapaz de penetrar na paz da sua casa. Eu cubro os seus filhos, seu cônjuge, as paredes da sua casa. Que toda flecha de preocupação, toda ansiedade financeira que o inimigo lança contra você para atingir o coração da sua família seja agora interceptada e pulverizada no ar. Que a atmosfera da sua casa seja purificada da opressão da dívida. Que o sono dos seus filhos seja profundo e os seus sonhos, doces, protegidos por um muro de fogo que o ladrão de colheitas não pode atravessar. Eu cubro o seu trabalho, suas conquistas e as oportunidades que estão em curso. Que toda tentativa de sabotagem no seu ambiente profissional seja exposta e envergonhada. Que toda porta que Deus abriu para você seja selada contra a inveja de colegas e a cobiça de superiores. Que suas mãos sejam ungidas para criar, construir e multiplicar, e que os frutos do seu esforço sejam protegidos, colhidos e desfrutados por você e pela sua casa, sem desvio e sem vazamento. Eu te vi, eu sempre te vi. Eu te vi naquele almoço de domingo, quando você compartilhou uma pequena vitória, e a sua conquista virou um silêncio pesado na mesa. Eu vi você passar as 2 horas seguintes tentando se fazer menor, diminuindo sua própria luz para que o ar voltasse a circular e os outros se sentissem confortáveis de novo. Eu vi o preço que você pagou para não ofender a pequenez alheia. Eu te vi naquela madrugada, 3 da manhã, com o celular na mão, a luz fria da tela iluminando o seu rosto. Eu vi seu dedo pairando sobre o ícone do aplicativo do banco, o coração martelando no peito, o suor frio na testa. Eu vi o cálculo mental desesperado que você fez antes de ter a coragem de abrir e encarar o saldo. Eu vi o peso do mundo desabar sobre seus ombros naquele instante de solidão absoluta. Eu te vi no corredor do supermercado. Eu vi o seu filho te pedindo aquele lanche, aquele chocolate, com os olhos cheios de uma esperança pura. E eu vi você se ajoelhar, sorrir um sorriso que não alcançou seus olhos e dizer a frase que rasga a alma de um pai, de uma mãe. Na volta, a gente compra, sabendo que não haveria volta. Eu vi você engolir a sua vergonha para proteger a inocência dele. Nós quebramos a bomba de dúvida, é só coincidência, antes que ela chegue. Nós desmontamos a crise de distração antes que seja lançada contra o ritual. Nós dissolvemos o isolamento do que vê demais antes que ele forme uma parede em volta desta casa. Vá agora como herdeiro do reino, para tomar posse do que é seu por direito de sangue. Vá como tesoureiro do propósito, para financiar a missão que queima na sua alma. Vá como primícia da colheita, para reescrever a história financeira da sua linhagem. Vá e seja o que você foi chamado para ser. O selo está posto. A autoridade foi devolvida. A batalha por este território terminou. Eu te vi naquele almoço em que sua conquista virou silêncio na mesa. Não abra os olhos ainda. O selo está fresco, mas vai ser testado. O que foi selado aqui agora vai ser testado na próxima vez que o aplicativo do banco for aberto com o coração apertado. Quando a fatura chegar antes do salário, o invejoso não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem cobertura caminha em campo aberto. A unção foi confirmada no céu. Agora ela precisa sobreviver à próxima vez que o aplicativo do banco for aberto com o coração apertado. Os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como um substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado, porque unção sem cobertura apodrece na próxima vez que o aplicativo do banco for aberto com o coração apertado. E o invejoso conta exatamente com a próxima vez que o aplicativo do banco for aberto com o coração apertado. Menos que uma nota de R$20 que, se cair do seu bolso hoje, faz uma diferença devastadora no seu fim de mês.
Menos que a pizza que você não pede na sexta-feira para não descontrolar o orçamento da semana seguinte. Com garantia de 7 dias. O risco é nosso. A mão é sua. Clica agora enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã. Não depois do banho. Não depois de falar com alguém, porque a primeira pessoa com quem você vai falar vai ter uma opinião razoável que vai custar o escudo da sua casa. Porque quem deixa para depois deixa para nunca. E o invejoso já sabe disso. Ele contou com o depois quando você recebeu a última mensagem que transformou você. E a anterior, e a que veio antes dela. Essa não vai ser mais uma. Essa voz que sussurra agora, isso é só emoção, amanhã a conta chega. Melhor guardar esse pouco do que arriscar. Isso é para os outros, não para mim. E se for só mais uma decepção? Deus não se importa com dinheiro assim. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Usa o seu vocabulário. Conhece as suas desculpas. Mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes da sua próxima vez que o aplicativo do banco for aberto com o coração apertado. Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que o decreto perde temperatura. Clica antes do invejoso falar mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. A decisão é sua. A hora é agora. Mas o que acontece depois que a encomenda chega? Depois que a bênção se materializa e o dinheiro está na sua conta? Muitos sabem como lutar pela provisão, mas poucos sabem como protegê-la. No próximo vídeo, eu vou te mostrar os 3 portões que o ladrão de colheitas usa para entrar na sua prosperidade depois que ela foi estabelecida e reinstalar o ciclo de vazamento, mesmo depois da vitória. Clica no vídeo que aparece na sua tela agora. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você. O que você está recebendo aqui é de graça, mas não é barato. Chega até você porque um exército invisível de semeadores escolheu honrar este altar para que a palavra corresse. Agora é a sua vez. Essa mensagem só vai chegar à próxima pessoa se você estender a mão. Se o que aconteceu aqui selou algo em você, eu te peço para honrar este ministério de volta. Há um link no comentário fixado para uma doação voluntária de qualquer valor. É a sua forma de se tornar parte do milagre de outra pessoa. É o seu ato de gratidão se transformando em provisão para alguém que está exatamente onde você estava há 1 hora. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Agora, com toda a intenção do seu coração, com a força de quem assina um contrato definitivo, cele este momento com a sua voz. Declare em voz alta onde você estiver. Amém. Eu recebo. Eu assino embaixo com a minha vida. Está feito. Que essa declaração seja o seu selo final, o seu acordo irrevogável com a sua própria libertação. Que o céu registre a sua assinatura e que o inferno ouça o som da sua concordância. E agora compartilhe esta mensagem. Manda essa mensagem para ela agora. Para alguém que precisa exatamente do mesmo escudo que você recebeu aqui hoje, alguém que também vive a dor de ver a provisão chegar perto, mas nunca tocar a sua mão. Manda para aquela pessoa que você sabe que tem sonhos de quase recebimento e vive a síndrome do Pix que não cai. E se ela quiser ir além, o link de Os 7 Motivos está no primeiro comentário fixado, esperando do mesmo jeito que esperou por você. Não é favor seu, é serventia, e o céu vê. Está feito. O que foi entregue aqui foi entregue. Você não é a mesma pessoa que era quando apertou o play. Sente essa gravidade por mais um momento. A próxima vez que o aplicativo do banco for aberto com o coração apertado, pode esperar mais 10 segundos.